Olá, paz do Senhor, igreja do Deus vivo, a igreja do Senhor. Olá você que me ouve, olá você irmão, olá você que ama o Senhor e a sua palavra. Que bom que mais uma vez nós estamos juntos, para juntos adorarmos ao Senhor e receber o que Ele tem para as nossas vidas. Eu louvo ao Senhor pelas oportunidades que Ele tem nos dado. É claro que eu me lamento, por muitas coisas que nós estamos passando, mas de maneira alguma eu deixo de acreditar que o Senhor tem propósito em todas essas coisas que nós passamos. E que de tudo isso o Senhor tem algo para extrair, e que esse algo Ele vem para nos aperfeiçoar, para nos edificar, para trazer o melhor para as nossas vidas. Como diz a palavra, e eu sempre vou estar repetindo isso, de que todas as coisas elas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo ao Senhor. E eu espero que você que está ouvindo essa mensagem também tenha esse entendimento, tenha esse sentimento, tenha decidido realmente fazer da sua vida um marco, fazer da sua vida um monumento de adoração e de amor ao Senhor. Amém? Vamos iniciar fazendo uma oração, como sempre, para que os céus se abram para nós, para que a mão do Senhor que não está encolhida possa realmente derramar sobre as nossas vidas. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos submetemos ao Senhor, nós nos prostramos diante da Tua majestade, nós, Senhor, nós nos entregamos verdadeiramente e de maneira inteira, Senhor, nas Tuas mãos, para que o Senhor nos molde, para que o Senhor nos corrija, para que o Senhor nos exorte, para que o Senhor possa fazer de nós um vaso de honra, vasos dignos, segundo a Tua vontade, de conter aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Pai, sonda os nossos corações, vê se há em nós algo que nos afasta do Senhor, se há algo, Senhor Deus, que entristece o Teu coração e arranca isso de nós, Senhor. Nos completa e nos complementa, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor tem preparado, com aquilo que o Senhor sabe que é bom. Muitas vezes nós pedimos muitas coisas, imaginando o que é o melhor, mas nós não as recebemos. Então compreendemos que oramos e oramos mal, pedimos e não sabemos nem mesmo pedir, pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Porque pedimos muitas vezes para o nosso próprio deleite, para o nosso desfrute, para a satisfação dos nossos ventres. E não é o que nós queremos que o Senhor tem para nos entregar. É aquilo que nós necessitamos. O que nós necessitamos é ser corrigidos nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, na nossa humanidade. E sermos aperfeiçoados como homens espirituais, caminhando como Cristo. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que a minha oração esteja se ligando com a oração dos meus irmãos, ó Pai. E que essas orações estejam alcançando os céus. Obrigado, Senhor. Tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Abre aí a sua Bíblia no livro de Isaías, o capítulo é o de número 6. Esse texto não é apenas muito conhecido dos irmãos, mas ele também é muito pregado por mim, acredito que tenha sido, e vem sendo um dos textos que eu mais uso, para trazer ensinamento para a igreja, para trazer a mensagem do Senhor. E eu acredito até que preguei mais esse texto do que o texto da filha de Jairo, que gosto muito também, ou que a mulher do fluxo de sangue, que todos pregam aí. Talvez esse texto de Isaías ele venha exceder a quantidade de vezes que foi proclamado que Zaqueu subiu na árvore. Amém? Isaías capítulo número 6, que nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glórias a Deus. Vamos fazer mais uma oração.
Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê discernimento, ó Pai, através do conhecimento que o Senhor já preparou para nós. Mas precisamos da revelação do Teu Espírito. Não somos simples leitores. Estamos aqui, Senhor Deus, para meditar no que o Senhor tem para nós, para receber aquilo que o Senhor preparou, Senhor. Aquilo que homem nenhum pode ter, ó Pai, por seu conhecimento humano, mas que somente o Espírito pode revelar, Pai. Que esse Espírito se manifeste em nós. Espírito Santo, vem, faz a Tua vontade e o Teu querer. Que essa palavra, Senhor Deus, seja testificada no meu e no coração daqueles que ouvem essa mensagem. E que juntos, ó Pai, através da revelação, nós possamos ser moldados à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Obrigado, amém e graças a Deus. Amém. Olha só como esse texto começa, meu irmão. E minha irmã, é claro, né? No ano em que morreu o rei Uzias. Nós estamos vendo aqui o profeta Isaías, ele inicia, falando de um tempo específico, falando de um momento específico da sua vida, no ano em que morreu o rei Uzias. Ou seja, ele vai passar aqui a falar de algo muito importante que aconteceu. Ele vai falar de um momento que ficou tão marcado na sua vida que é importante ele transmitir isso para mim e para você. Porém, antes de transmitir isso, ele também quer deixar registrado outra coisa que aconteceu. É importante aquilo que aconteceu dali por diante na vida dele, mas é tão importante aquilo que aconteceu, naquele momento. O que aconteceu? A morte do rei Uzias. Ele está dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu alguém que era muito importante. No ano em que morreu alguém que tinha um grande significado na vida desse homem, da vida desse profeta, o rei Uzias. E nós sabemos que rei é alguém que reina, rei é alguém que domina, rei é alguém que exerce autoridade, rei é alguém que está acima, rei é alguém que está numa posição de exaltação perante os que estão adiante dele. Ou seja, ele está dizendo, alguém que estava numa posição de domínio sobre a minha vida, alguém que estava numa posição de ser soberano sobre a minha vida, e esse alguém era o rei Uzias. Entende? E ele está dizendo então que este rei morreu, e que a partir da morte desse rei, algo veio acontecer na sua vida. Ora, o que o Senhor começa a falar comigo e com você aqui, meus irmãos, o Senhor está dizendo, para que alguma coisa venha acontecer, é necessário que outra também aconteça. Para que algo venha a ser estabelecido deste momento que você ouve essa mensagem em diante. Alguma coisa que existe na minha e na sua vida precisa morrer. Alguma coisa que está dominando sobre a minha e a sua vida precisa deixar de dominar. Alguma coisa que tem reinado, tem sido soberano nas nossas escolhas, nas nossas decisões, precisa deixar de ser soberano. Alguém que está sentado em um trono nas nossas vidas precisa se levantar, precisa sair, precisa ser deposto, precisa cair. Para que se estabeleça um reinado é necessário que outro reinado venha a cair. Para que se estabeleça um novo rei é necessário que o rei antigo seja deposto ou seja morto. Ou seja, a Bíblia é clara em dizer que o Senhor, Ele é o Senhor dos senhores. Entende? Então, para que o Senhor venha a ser Senhor nas nossas vidas, nós primeiramente precisamos assumir o lugar. Nós precisamos estar dominando sobre todas as outras áreas e situações das nossas vidas, sermos senhores sobre elas, para que então o Senhor seja Senhor das nossas vidas. O Senhor não é Senhor de escravos. Entende? Porque se eu sou escravo do pecado, então o pecado é o meu Senhor. Pedro vai dizer, aquele que é dominado pelo pecado, do tal se torna escravo. Então eu preciso me assenhorar, eu preciso ser senhor, eu preciso dominar sobre ele. E esse senhorio, esse poder de ser senhor sobre o pecado, sobre a impiedade, o Senhor já nos deu esse poder de escolha. Entende? Então assuma a posição, não deixe alguém estar acima de você que não seja o Senhor, que não seja o Senhor Jesus. Entende? Aqui na vida de Isaías existia alguém. O rei Uzias era quem dominava. A confiança dele estava no rei Uzias. Então, assim como Uzias precisou morrer para que então Isaías passasse a ver a glória do Senhor, assim também precisa morrer algumas coisas na minha e na sua vida. Na vida do Isaías ele está confessando, quem morreu foi Uzias. Quem estava acima, quem dominava era Uzias. Agora na minha e na sua vida somos nós quem sabemos.
Somos nós quem sabemos o que é que tem nos dominado. Quem é que tem se assenhorado das nossas vidas? Quem é que tem sido soberano no momento de nós tomarmos as escolhas? E quando eu digo isso, eu estou dizendo que o Senhor não tem sido o Senhor nas nossas vidas. Alguém está entre esse nosso relacionamento com o próprio Deus. Tem alguém que está tomando lugar, tem alguém que está assentado no trono. Nós estamos olhando para alguém que não é o próprio Cristo. Nós estamos olhando para um outro rei. Entende, irmãos? Para quem é que você está olhando? Quem é que você está ouvindo? Para quem que você está dando ouvidos? Quem é que tem a última palavra aí na sua vida? Porque não tem sido Jesus. Não tem sido Jesus que tem decidido. Não é pelo caminho dele que nós temos andado. Não é pela luz dele que nós temos nos seguido. Não é ele não tem iluminado os nossos caminhos. Ele não tem dado a direção. Nós não temos permitido o pastoreio. Não temos. Não temos sido servos do Deus Todo-Poderoso, mas temos servidos, temos servido a outros deuses, a outros senhores, e dos tais temos nos tornado escravos. E o Senhor já nos disse em outro momento, que Ele nos libertou para a liberdade, que nós não deveríamos nos colocar novamente em jugo. E mais uma vez nós deixamos a presença do Senhor e estamos nos submetendo, nos colocando sobre o jugo de outras coisas. Entende? Em nada nós estamos nos diferindo do povo de Israel, que foi libertado das mãos de Faraó, que foi tirado do Egito com mão de ferro, foi colocado em liberdade, mas quando já havia entrado na terra prometida, começou a deixar o Senhor e a fazer altares para outros deuses, começou a seguir outros deuses. Entende? E então vinha todas aquelas situações, e eles se tornavam escravos, então eles clamavam ao Senhor. O Senhor, por misericórdia, tornava eles, os libertava, os livrava das mãos dos seus opressores, e mais uma vez eles estavam nas mãos do Senhor. Mas passado algum tempo, eles voltavam a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Será que, fazendo uma autoanálise da minha e da sua vida, será que nós não temos agido da mesma maneira? Nós éramos escravos do pecado, estávamos condenados ao inferno, e o Senhor entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele nos libertou, nos trouxe salvação. Nós confessamos Ele como nosso Senhor, passamos a caminhar com Ele, nos dedicamos a uma vida com Ele, mas durante um tempo nós nos acostumamos com essa caminhada, nós começamos a lembrar das cebolas e daquilo que havia no Egito. Começamos a lembrar da nossa vida passada, das pessoas com quem nós andávamos no passado, das coisas que nós praticávamos no passado. Começou a dar uma nostalgia, a dar uma saudade. Parece que tem uma vontade de voltar para o Egito, parece que tem uma vontade de voltar a ser escravo do pecado, de ser escravo do inimigo. Parece que tem uma vontade de voltar. E o Senhor disse: não se coloca em jugo novamente, te libertei para a liberdade. Entende? Você é livre para dizer não para tudo isso que você está se lembrando. Você é livre para dizer não para todos esses convites que você tem para voltar a fazer aquilo que você fazia. Você é livre. Você é livre para andar para frente, para colocar os teus olhos fixos no alvo, aguardando o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Jesus está ali, adiante de mim e de você. Ele não está lá no nosso passado. Do nosso passado Ele nos libertou. Na nossa história de passado, Ele é o libertador. E agora Ele precisa ser o Senhor e pastor, só nos indicando o caminho, que é Ele mesmo, e que nós possamos continuar a caminhar com Ele. Se aquele que domina a sua vida ele não morreu ainda, mata ele. Mata ele, tira ele do trono. Tira ele a força do trono. E diga: esse trono aqui é do Senhor Jesus. Você está numa área da minha vida onde você não deveria estar. Quem tem que dominar sobre a minha vida é o Senhor Jesus. Deixa o Senhor se assentar e reinar sobre esse trono. Nós adoramos muitas vezes dizer: o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. Sim, talvez sobre um alto e sublime trono, ou seja, na posição de exaltação sobre a vida de muitas pessoas que entregaram a vida para Ele. Mas muitas vezes Ele não está no lugar mais alto. Ele não está sendo exaltado pela minha e pela sua vida. Ele está em um lugar inferior, aonde jamais Deus pode estar. Ele tem que estar acima de tudo e acima de todos. Entende? Olha só o que Uzias está dizendo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
A orla do seu manto ou seu séquito enchia o templo. Meu irmão, nós estamos falando de um homem que era profeta do Senhor. Nós estamos falando de um homem, né, que foi chamado pelo Senhor. Nós estamos falando de um homem que recebia a mensagem do Senhor para poder, né, multiplicar, para poder compartilhar essa palavra para as outras pessoas. Nós estamos falando de um homem que chegava em algum lugar e anunciava qual que era a vontade do Senhor, qual que era a correção que o Senhor tinha, o que o Senhor tinha contra aquele povo e as benesses que ele tinha também para derramar. Nós estamos falando de alguém assim. Ele não se tornou um profeta desse texto em diante, mas ele já era um profeta. Você encontra nos capítulos anteriores Isaías proclamando o Evangelho. E você vai ver que em muitos momentos Isaías ele está ali, né, chegando, né, para o povo de Israel, e ele está ali dizendo: ai dos que se ajuntam casa em casa e se reúnem, né, para fazer o mal. Ai daqueles que se levantam de manhã e se entregam à bebedice. Ai daqueles que puxam, né, pela iniquidade, né, e se guiam pela vaidade, né. Vai dizer: ai daqueles que chamam o mal por bem, como nos dias de hoje tem muito acontecido. A gente tem visto muitas coisas erradas, né? E a gente está dizendo: não, é assim mesmo, é normal, é da maneira que se faz. Não, a Bíblia é clara em dizer que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas nós temos que nos indignar, né? Nós temos que nos inconformar, né, com o presente século. Nós precisamos transformar e renovar as nossas mentes, não dizendo que não, isso é natural, isso é normal. Não, isso é o que o homem se tornou, se corrompeu. É isso que aconteceu com o homem, mas eu preciso me inconformar. Eu preciso ficar indignado. E quando o Senhor diz: não vos conformeis, Ele está dizendo: não tome a forma do que esse mundo, né, está trazendo como forma. Não tome a forma do que esse mundo está trazendo como o padrão. Não tome a forma do que esse mundo está dizendo de que é assim que deve ser. Não, o mundo não tem nada para nos acrescentar. O mundo não tem nada, né, para a vida daquele que confessou, né, ser um servo do Senhor Jesus. Ele não tem. Então não se conforme, não tome a forma desse mundo. Pelo contrário, você entregou a sua vida para que você seja formado e transformado à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Ou seja, nós não vamos ganhar alguma coisa do Senhor quando coisas são acrescentadas nas nossas vidas, porque muitas pessoas hoje têm dado testemunho de que Deus em suas vidas, pelos bens materiais e pelas coisas que têm sido acrescentado em suas vidas, mas nós não ganhamos do Senhor quando Ele nos dá alguma coisa, mas nós ganhamos do Senhor quando nós somos livres, libertos de ter e buscar as coisas. Nós não ganhamos do Senhor quando Ele acrescenta algo nas nossas vidas, algo desse mundo às nossas vidas, mas nós ganhamos do Senhor quando Ele tira coisas desse mundo das nossas vidas e acrescenta algo dele sobre as nossas vidas, quando Ele acrescenta algo do céu sobre as nossas vidas, quando nós deixamos de ser muito parecido com os homens dessa terra, mas somos cada vez mais parecidos com o homem do céu, com Jesus Cristo. Entende? É assim que precisa ser. Entende? Esse homem aqui, esse profeta do Senhor, ele já está anunciando, ele já fala do Senhor. Mas nós acabamos de descobrir aqui no capítulo de número 6, que na verdade ele não conhecia o Senhor verdadeiramente. Ele era alguém que estava falando do Senhor, mas ele não tinha um relacionamento profundo com Deus. E isso chama a nossa atenção, chama a atenção minha e sua. Porque nós podemos estar, como diz o livro de Mateus, no capítulo de número 23, ou outros capítulos, mas mais especificamente no capítulo número 23, onde o Senhor chama a atenção dos escribas e fariseus. E como Isaías, dizendo ai, Jesus também vai dizer ai, aqueles homens: ai de vós, escribas e fariseus, pois são hipócritas. Entende? E talvez eu e você estejamos falando muito, né, a respeito do Senhor. Talvez eu e você estejamos dando aleluia, dizendo que nós adoramos ao Senhor e não estamos adorando, dizendo amém, ou seja, assim seja o que o Senhor está dizendo, que isso se cumpra na minha vida, mas não estou permitindo que esta verdade seja realidade na minha vida. Entende? Talvez nós estamos ali dizendo que amamos ao Senhor, mas no dia a dia, quando nós precisamos negar a nós mesmos, não negamos a nós, mas fazemos aquilo que nós queremos fazer, em detrimento daquilo que é a vontade do Senhor. Então não amamos ao Senhor, porque aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos e anda nos seus passos, mas não procura seus próprios caminhos, não se envereda, né, por caminhos tortuosos e não busca os seus próprios deleites, né, satisfazer os seus próprios desejos, mas nega-se a si mesmo e
e busca fazer aquilo que é a vontade daquele que o chamou e que o libertou, que é Jesus. Entende? Isaías está descobrindo isso. Isaías está dizendo aqui, sabe, eu sempre falei do Senhor, mas sempre confiei no Rei. Eu sempre, disse que quem precisava ser adorado, glorificado, honrado e exaltado era o Deus Todo-Poderoso, era o poderoso El Shaddai, Mas, todavia, eu estava glorificando e honrando ao rei Uzias. Quem comandava, quem estava sendo soberano sobre a minha vida, estava sendo Uzias. Mas agora que Uzias morreu, eu estou vendo assentado sobre um alto e sublime trono, ou seja, está soberano sobre a minha vida, é Jesus, é Deus. É isso que eu estou vendo. Eu estava enganado sobre a soberania. Esse que eu achava que era soberano, ele era limitado e era mortal. Passou o tempo dele. Mas o Todo-Poderoso, que é eterno, ele está me mostrando a sua glória. Glória que eu não conhecia. E talvez eu e você estejamos falando muito sobre o Senhor e vivendo na religião, enganados por muitos dogmas, enganado por muitas doutrinas, enganado por muitas liturgias, enganado por muitas palavras sutis, ardis, e manipuladoras, e não estamos olhando para o Senhor. Entende? Quem está reinando sobre as nossas vidas muitas vezes é a religião, muitas vezes é o lugar de culto, muitas vezes é o pastor ou o líder religioso, é esse que tem dominado sobre as nossas vidas. É um discurso politicamente correto, de que a nossa religião é benevolente e prega o amor, mas quando nós olhamos para nós mesmos, vimos que nós amamos somente a nós mesmos, aquilo que nós achamos que devemos amar e não amamos o próximo, e a nossa religião se torna vã, ela não é verdadeira, não estamos sendo cristãos, ou seja, como Cristos, entende? Ou seja, Deus não está sendo soberano sobre as nossas vidas. Mas se nós permitirmos tudo isso morrer, tudo isso que nos domina morrer, Deus passa a se assentar nesse trono. Deus passa a dominar sobre as nossas vidas. Deus vai nos revelar o seu reino de equidade e de justiça. Entende? É o que ele faz. Reino de equidade é um reino onde ele trata os desiguais de maneira igual. Entende? Ele dá a cada um aquilo que é necessário. Reino de justiça, ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Mas ele recompensa a cada um segundo as suas obras, segundo as suas renúncias, segundo a sua obediência. Esse é o reino do Senhor. É assim que ele se faz soberano. Entende? Nesse tempo, quando Isaías tem essa visão, ele vai ver o Senhor assentado, vai ver que simplesmente a borda do manto do Senhor, ele enchia todo o templo, todo lugar. Olha só, está demonstrando a grandeza do Senhor. Por não conseguir demonstrar a grandeza do Senhor, por não conseguir com palavras mostrar a exaltação e o tamanho da glória de Deus Todo-Poderoso, ele vai simplesmente falar da borda, de uma parte do manto. E esse manto enchia todo lugar onde ele estava. Entende? Entende que na verdade você não vai conseguir entender a glória e o tamanho desse Deus, de tão grande que Ele é. E muitas vezes a gente fica fazendo grande quem não é grande, e muitas vezes a gente fica exaltando quem não merece ser exaltado, e não deve ser exaltado, porque é alguém limitado e mortal, porque é simples ser humano como eu e você. Mas devemos exaltar o nome do Senhor Jesus. Entende isso que Ele está dizendo? Ele vai dizer aqui, os serafins estavam acima dele, cada um ali com as suas 6 asas, estavam cobrindo os seus rostos, os seus pés, voando, e estavam exaltando, clamando uns aos outros. Sabe, os serafins estavam ali clamando, estavam ali dando a revelação daquilo que daquele que estava diante deles. Um olhava para o outro e dizia sobre o Deus Todo-Poderoso que estava sentado naquele trono, dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele não é só santo, mas Ele é santo, santo, santo. Entende, irmão? Isso é o superlativo, isso é o aumentativo, Esse é o exagero da santidade. Esse é o máximo, é o suprassumo, o top da santidade. Esse é o meu e o seu Deus. E eles estão ali proclamando essa santidade.
Muitas vezes eu e você nós achamos cansativo estar no culto, né? E cantar as mesmas músicas, ou estar em um culto que às vezes demora 1h30 ou 2 horas. Esses serafins estão ali eternamente, né, na sala do trono, exaltando e glorificando o Senhor com uma única frase. 3 palavras que denotam uma única frase e a verdade absoluta sobre qualquer verdade: que o Senhor é santo, santo, santo. Santidade não é algo que Deus tem, santidade é algo que é a essência do Senhor. Santo é o que Ele é, e por isso Ele vai dizer: assim como eu sou santo, sede também vós santo. Sede vós santo, como é santo também aquele que vos salvou. Entende, irmãos? Esse é o convite que o Senhor faz para as nossas vidas. Nós não somos santos, mas esse é o chamado, e é esse o mandamento que o Senhor nos dá, que sejamos santos. Como vai dizer o livro de Hebreus, no capítulo de número 12, né? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem muita gente buscando coisas, bens materiais, tem muita gente buscando dons, tem muita gente buscando talentos, tem muita gente buscando muita coisa, mas não tem ninguém buscando a santidade, não tem ninguém buscando a santificação. E o Senhor está dizendo que se não houver santificação, talvez tudo aquilo que nós estamos fazendo vai ser em vão, porque sem a santificação ninguém vai ver ao Senhor. Olha que vida frustrada, você muitas vezes vivendo uma vida devota a uma religião, vivendo uma vida, né, defendendo um lugar e defendendo pessoas, defendendo uma determinada doutrina, entende? Vivendo uma vida muitas vezes renunciando muitas coisas, mas não buscando aquilo que é primordial, buscando aquilo que é o principal, aquilo que tem prioridade, que é a santificação. Hoje nós ouvimos mensagens sobre muitas coisas, mas nós não ouvimos mensagens de que Jesus está voltando, nós não ouvimos mensagens de que você precisa, né, você precisa ser liberto do pecado, nós não ouvimos mensagens de que você precisa negar-se a si mesmo e fazer aquilo que é a vontade do Senhor, de que você precisa ser liberto desses sentimentos de ódio, de ira, de angústia e de amargura. Muitas vezes você fica alimentando contra pessoas que fizeram coisas para você, elas nem sabem que você as odeia. E isso nos faz separação entre nós e Deus. E o Senhor disse: livra de tudo isso, busca a santificação, perdoa, ama os teus inimigos. Não temos galardão nenhum quando nós buscamos amar somente as pessoas que nos amam. Somente amamos aqueles que são da nossa família ou são os nossos amigos que se relacionam conosco. É por isso que o Senhor não foi reconhecido quando Ele veio, porque muitos haviam feito uma imagem errônea do Senhor, acreditando que Ele viria, né, como um grande líder, sim, vestido, né, com roupas, né, com roupas de pompa, né, vestido como, né, um senhor soberano, assentado sobre um cavalo branco, com vestes reais, com uma espada na mão, né, para destruir os inimigos. Mas Ele veio com vestes igual a de todos. Ele veio com vestes do povo, assentado em um lombo de um jumento emprestado. Não veio com uma espada na mão, mas veio com uma palavra na boca. Não veio para destruir os inimigos, mas veio para dizer: ore e ame os teus inimigos. E por isso Ele não foi reconhecido, e por isso Ele foi colocado a ser crucificado, e por isso Ele padeceu. E talvez nos dias de hoje muitos não estão reconhecendo o Senhor, porque não veem o Senhor na humildade, mas acreditam que para ter o testemunho de que o Senhor é nas suas vidas, tem que mostrar a exaltação dos bens materiais, das muitas coisas. Eu disse em uma outra pregação, e eu volto a dizer: o Senhor não deu em resgate da minha e da sua vida o seu ouro e a sua prata, mas Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho entregou a vida. E o que o Senhor quer de mim e de você também não são as coisas. O que o Senhor quer acrescentar na minha e na sua vida não são as coisas. É o entendimento de que Ele é o Senhor. E que nós, ao entendermos, também entreguemos a Ele aquilo que o seu Filho entregou, ou seja, as nossas vidas. Entende? Somente assim o Senhor vai ser soberano. Porque muitas vezes não é alguém lá fora que está sendo soberano sobre as nossas vidas. Talvez não está sendo as coisas que está sendo soberana sobre as nossas vidas. Talvez somos nós mesmos que nos colocamos e nos assentamos neste sublime trono, que também não é o nosso lugar, mas é o lugar do Senhor. É Ele que deve estar sobre as nossas vidas. É Ele que deve estar nesse lugar de exaltação. Entende? Ele quer cobrir as nossas vidas assim como o manto dele cobriu aquele lugar.
Ele quer cobrir a minha e a sua vida com autoridade. Ele quer cobrir a minha e a sua vida derramando a sua santidade, derramando do seu caráter, derramando das suas bênçãos, derramando do seu bálsamo para nos curar de todas essas iniquidades e desse pecado. Ele quer também que nós também venhamos a nos levantar e também venhamos a proclamar a sua santidade. Isaías está tendo ali a revelação de quem Deus é. Porque somente você conhecendo quem o Senhor é, que você vai saber quem você precisa ser. Porque se ele disse, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Então nós estamos tendo aqui, através desse texto, que o Senhor é santo, para que nós também sejamos. É isso que está sendo revelado para Isaías. Entende? Todo lugar onde ele está sendo movido ao som, né, do nome daquele que encheu o lugar. Quando está sendo proclamado o nome do Senhor, tudo ali está tremendo. Tudo está sendo abalado. Entende? E isso é um outro alerta para mim e para você. Porque nós temos entrado em lugares hoje chamados igrejas que não são igreja, ou não agem como deveria agir. Porque o que precisaria estar abalando as estruturas, o que precisaria estar impactando as vidas, transformando as histórias, precisaria ser o nome de Jesus. E o quanto ele é santo. É isso que precisaria acontecer. Mas hoje pouco se fala do nome de Jesus. Quando se fala do nome de Jesus, porque é aquele que vem para resolver os teus problemas e vem para encher os teus celeiros, que vem para acrescentar bens às suas vidas. Não é isso que tem que transformar as nossas vidas, não é isso que tem que impactar as nossas histórias, não é isso. Até porque o Senhor não veio para impactar, o Senhor veio para salvar. Entende? Mas pouco tem se falado do nome de Jesus. E quando tem se falado do nome de Jesus, ele não está impactando. Porque as pessoas não querem simplesmente saber quem é Jesus, mas quer saber o que ele pode dar. Quer saber o que ele pode acrescentar. O que eu vou ganhar se eu entregar minha vida para Jesus? Não é a questão do que você vai ganhar entregando a tua vida para Jesus. A questão é o que você já perdeu se você não entrega a sua vida para Jesus. Essa é a questão. Entende? Quando isso acontece, sabe o que acontece com Isaías? Sabe o que acontece com aquele que está pregando a palavra do Senhor? Sabe o que acontece com aquele que está sempre falando que as pessoas precisam ter as suas vidas transformadas? Ele entende que é ele que precisa ter a sua vida transformada. Ele entende que ele não pode simplesmente proclamar o Evangelho, mas que ele precisa viver o Evangelho. Ele entende que ele não pode simplesmente falar do que as pessoas precisam fazer, mas que ele também precisa fazer. Entende? Não é apenas dizer que as pessoas precisam negar a si mesmos e viver com Cristo, mas é dizer que eu também preciso me negar e eu também preciso viver com Cristo. Não somente as pessoas que precisam caminhar na direção do Cristo, mas eu preciso estar diante dessas pessoas também, não apenas indicando o caminho, mas também caminhando nesse mesmo caminho. Entende? Ele mostrava que não adiantava simplesmente ele dizer, ai de vós, não somente ensinar as pessoas que elas precisavam se arrepender, mas quando ele agora está olhando para aquele que era quem ele pregava, porque ele falava do Senhor, mas agora ele está diante do Senhor. Ele anunciava, né, o juízo que haveria para aqueles que não andavam junto do Senhor. Mas agora ele está vendo que ele mesmo não andava junto do Senhor e que há juízo para ele também. Então não adianta a gente ser religioso e ficar falando que as pessoas precisam de Deus, se a gente mesmo não andar com o Senhor, se eu mesmo não andar com o Senhor. Talvez eu pregue uma mensagem que vai trazer salvação para a vida de muita gente, mas se eu não andar com o Senhor, eu mesmo não tenho salvação. Então é necessário você alinhar o teu discurso com aquilo que você está vivendo. Você precisa dar ouvidos àquilo que você está dizendo. Você precisa receber a salvação pelas palavras que você está pregando. Você precisa ser corajoso para pregar esse evangelho de renúncia para as pessoas. Mas você precisa ter uma coragem ainda maior para viver essa mesma mensagem. Entende? Porque não apenas ai daquelas pessoas, não apenas ai daquele povo, mas também ai de mim. Ai de mim. É isso que Isaías está dizendo, ai de mim. Ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos contemplaram ao Senhor. Porque tem muita gente que não acredita, mas a palavra diz que em algum momento todo joelho se dobrará, toda língua confessará
que Jesus Cristo é o Senhor. Em algum momento todos estaremos perante o Senhor e vamos ter que dar conta do que fizemos com as nossas vidas, dos talentos que nos foram dados, do chamado que o Senhor nos deu. O que foi que nós fizemos? Nós vamos ter que dar conta. E o que nós vamos ter para apresentar? O que é que nós vamos falar? Está entendendo? Ele vai dizer: ai de mim. Sabe, antes ele estava falando daqueles que se ajuntavam e se reuniam para poder fazer o mal, daqueles que se ajuntavam para poder criar lá a sua armadilha, a situação para os outros, daqueles que, né, simplesmente que faziam fofoca, né, e que falavam da vida alheia, denegrindo as outras pessoas. Mas agora, quando ele está diante do Senhor, ele vai dizer: ai de mim, porque a minha boca é impura, porque a minha boca fala de coisas que não deveria falar, porque a minha boca, né, proclama aquilo que não deveria proclamar. A minha boca tem me condenado. O povo é impuro, mas eu também sou impuro. E principalmente, ele não vai falar primeiramente do povo. Ele não vai falar: olha, esse povo é assim e ele me corrompeu. Mas ele vai dizer: olha, eu sou assim e estou no meio de um povo corrompido. Ou seja, esse povo está condenado, mas eu tenho estado no mesmo lugar de condenação que eles. Esse povo está fazendo coisa errada, mas eu estou exatamente junto com eles fazendo a mesma coisa. Eu estou dizendo que eles não devem fazer alguma coisa que eu também pratico. Então, o que eu mereço? Eu mereço o mesmo juízo que eles. Então, ai de mim. Entende, irmãos? Muitas vezes nós estamos falando e condenando pessoas, mas quando nós fazemos a nossa autoanálise, quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós olhamos para além da casca que nós criamos, para além da máscara que nós usamos, entende? Para além do personagem que muitas vezes mentirosamente nós vivemos, nós também estamos no lugar da condenação. Porque o Senhor, ele sonda os corações e ele vê o que há no interior. O Senhor, ele não se impressiona pela bela casca do crente, do cristão, do filho. Ele não se impressiona pela bela vestimenta, pelo terno, pela gravata bem alinhada, pelo cabelo bem penteado, pela barba bem feita. Ele não se impressiona pela última edição da Bíblia que você utiliza. Ele não se impressiona pelo tamanho do carro que mostra a tua prosperidade. Ele não se impressiona pela tua bela oratória ou pelas tuas belas palavras na tua oração maravilhosa. Ele não se impressiona com nada dessas coisas, não. Se o teu coração não carregar a verdade de um arrependimento na presença do Senhor, ai de você, ai de mim, porque vou perecendo. Porque os meus olhos diante do Senhor não demonstram simplesmente a santidade do Senhor, mas mostram toda a podridão e o pecado da minha vida. É isso. Ai de mim. Eu espero que você que esteja ouvindo essa mensagem agora, esteja fazendo também a tua autoanálise. E eu sei que se você está sendo honesto com você, se você está sendo honesto ao ouvir o Evangelho do Senhor, nesse momento você está dizendo: ai de mim. Senhor, tem de misericórdia da minha vida. Os meus olhos te contemplam, mas os meus olhos também denunciam o meu pecado, a minha iniquidade. Não adianta diante do Senhor dizer como o povo é e o que de errado o povo está fazendo. Diante do Senhor eu confesso os meus pecados. Eu mostro quem eu sou, ou quem eu não sou e deveria ser. Entende? Ai de mim. Quando Isaías confessa quem ele é, então um dos serafins que estava adorando o Senhor voa na direção dele com uma brasa retirada do trono do Senhor e toca na sua boca. Entende? Qual foi a confissão do Isaías? Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Ele está dizendo: o meu problema é falar demais. O meu problema é falar o que eu não devo. O meu problema é fazer fofoca. O meu problema é levantar falso testemunho contra o meu irmão. O meu problema é contar mentira. O meu problema, entende? Ele está dizendo que o problema dele é ali, é na boca. E quando ele admite, quando ele confessa, quando ele sinceramente demonstra qual é o seu pecado diante do Senhor, ou seja, um arrependimento genuíno, então a partir desse momento o Senhor providencia, o Senhor envia a purificação. Que assim hoje eu e você também possamos mostrar ao Senhor qual é o nosso erro. Aonde
está situada a nossa iniquidade. Qual é o nosso pecado? O pecado de Isaías era o que ele falava. Talvez o meu pecado seja o que eu penso. Talvez o seu pecado seja aonde você tem ido. Talvez o seu pecado seja aquilo que você tem olhado. Talvez o seu pecado tenha sido aquilo que você tem cobiçado, desejado. Talvez o seu pecado seja aquilo que você tenha tocado. Talvez o seu pecado seja um vício. Entende? O seu pecado pode ser muitas coisas. A questão é que, como Isaías, você precisa confessar. Porque aonde Isaías disse que era o pecado, disse aonde era o problema, o Senhor enviou a purificação. O Senhor o curou daquilo. Ele foi tocado naquilo que era o seu problema e foi purificado. Ele foi liberto daquilo, ele foi curado daquilo. Se eu e você tivermos a sinceridade de, em verdade, confessarmos ao Senhor também a nossa iniquidade hoje o Senhor toca. Ele toca também nessa área da minha e da sua vida. Ele nos cura, Ele nos sara, Ele nos liberta disso. Entende? É isso que o Senhor está esperando. Quando isso acontece, o anjo vai dizer, a tua iniquidade foi sarada. Isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, ela foi sarada. E olha só o que vai dizer depois disso, que o pecado dele foi, purificado. Agora, sem esse pecado, porque agora está confessado e purificado, o verso de número 8 vai dizer assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só que coisa maravilhosa. No ano em que algo que não deveria estar na vida dele morreu, também foi o ano que aquilo que ele não tinha, que era um relacionamento com Deus, aconteceu. Ao conhecer ao Senhor, ele não apenas viu a santidade do Senhor, mas ele viu a iniquidade que ele carregava no seu interior. A partir desse momento ele se arrependeu. Só que eu quero que você volte e perceba que em todo esse tempo você vai ouvir Isaías falando, vai ouvir Isaías confessando, você vai ver os serafins proclamando a santidade do Senhor. Mas você em momento algum, mesmo diante da soberania e da santidade e da grandeza do Senhor, você não ouve a voz do Senhor. Você não viu o Senhor falando em todo esse texto. Você não viu. Mas a partir do momento que houve um arrependimento e houve a purificação desse pecado, ele ouve a voz do Senhor. Ele ouve a voz. Irmãos, eu quero que você compreenda. Isaías está tendo uma visão da sala do trono, aonde está sentado o Senhor. Isaías está no templo, lugar de habitação do Senhor. Olha só aonde Isaías está, mas ele não está ouvindo o Senhor. Tem muita gente que hoje está no lugar chamado casa do Senhor, mas não está ouvindo o Senhor. Tem muita gente que está no lugar onde o Senhor se manifesta, está vendo a glória do Senhor enchendo o lugar, mas não se arrepende, não confessa os seus pecados e por isso não tem ouvido o Senhor. Tem muita gente que está no lugar chamado casa do Senhor, está ouvindo o pastor falar, está ouvindo os seus irmãos testemunhar, está ouvindo muita coisa, mas não está ouvindo o Senhor. Sabe por quê? Porque não confessa a sua iniquidade, porque não confessa o seu pecado, porque não recebe a purificação. Entende? Entende, irmão? Porque somente depois dessa confissão, somente depois de ser purificado, é que você vai ouvir a voz do Senhor. Talvez você já está há anos, como Isaías estava há anos, falando do Senhor, ou seja, proclamando, vivendo uma religião, mas ainda não havia ouvido a voz do Senhor. Não tinha tido um encontro íntimo com o Senhor. Não tinha estreitado o seu relacionamento verdadeiramente com o Senhor. Para de viver numa vida medíocre, para de viver numa vida de religião, para de viver de liturgia, para de viver de celebrações dogmáticas, para de viver de tradições, para de viver disso. Passe a viver de evangelho vivo e eficaz na sua vida. Entrega o teu caminho, confessa, ouça verdadeiramente a voz do Senhor. Entende? É isso que nós precisamos, ouvir o Senhor. Você vai parar de ouvir a voz de um homem, e através da voz de um homem vai passar a ouvir a revelação que o Senhor tem para você. Só depois disso ele ouviu.
Talvez você possa querer continuar do jeito que você está, ouvindo homens, ouvindo pessoas, vivendo de liturgias. Entra culto e sai culto e vive a mesma mesmice, né? Pleonasmo, né? A mesma mesmice. Mas talvez isso seja suficiente para você, você esteja satisfeito disso. Eu não. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero que o lugar onde eu estou, ele estremeça. Eu quero as minhas bases estremecidas ao ouvir da voz do Senhor, ao ouvir o nome Jesus Cristo. Eu quero meus joelhos se dobrando diante do Senhor. Eu quero os meus lábios confessando e dizendo que só o Senhor é Deus. É isso que eu quero. Eu não era um aluno medíocre na escola, não vou querer ser um filho medíocre na casa do Senhor, na presença dele. Talvez você queira. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem confissão não se busca a santidade. Hoje é dia de mudança de vida. Hoje é dia de confessar os teus pecados e entregar a tua vida ao Senhor. Porque o Senhor tem algo específico para dizer para você. Que Ele quer enviar alguém. E se Ele está falando isso para você, você precisa dar uma resposta específica também para Ele. É específico que Ele te diz. Eu preciso enviar alguém. Quem é que eu vou enviar? Mas é com você que Ele está falando. Será que Ele está falando com você para que outro seja enviado? Não, Ele também quer uma resposta específica de você. Ele quer simplesmente que você olhe para Ele, olhe para a sua glória, para a sua majestade, para a sua soberania, que você seja grato por aquilo que Ele fez a você, e que você diga a Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa o Senhor fazer a vontade dEle sobre a sua vida. Deixa o Senhor usar você como instrumento. Deixa o Senhor usar você como uma ferramenta nas mãos dEle. Deixa o Senhor te lançar como uma flecha nas mãos do arqueiro, que primeiramente puxa o arco e traz a flecha para perto dele, para depois enviá-la. O Senhor hoje está trazendo você para perto dele, para que você confesse, para que Ele te cure, e então Ele te envie, e como uma flecha você ganhe as alturas, você ganhe distância, e que você acerte o alvo. Entende? É isso que o Senhor quer de mim e de você. Amém? Amém? Hoje você não entrou no templo. Você não entrou naquele templo que está lá na Avenida São Judas Tadeu 137, chamado Igreja do Senhor, Ministério Semear. Hoje você não entrou nesse lugar. Hoje você também não entrou no lugar chamado Igreja do Senhor, Ministério Casa de Oração Cristã, situada nos Lares em Potirendaba. Não foi nesse lugar que você entrou. Mas hoje aí no lugar onde você está, através dessa palavra, o Senhor te deu a condição de estar diante dEle e mostrar que é Ele que precisa estar soberano e sob o trono da tua vida. E você diante desse trono se prostra diante do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor. Amém? O Senhor é na tua vida. Ele é o soberano. Então se prostra. Então confessa. Então se entrega. Baixa a sua cabeça. Fecha os seus olhos. E assim como estes serafins, que fecharam os seus olhos com as suas asas, que protegeram os seus pés com as suas asas, e que proclamaram com as suas bocas a santidade do Senhor, proclame também: Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nós proclamamos a Tua santidade, e nós reconhecemos a necessidade da nossa santificação. Nós reconhecemos, ó Pai, que nós precisamos confessar, nos entregar e ser purificados por Ti. Que as nossas obras não nos trazem salvação, que nós não podemos comprar e não podemos fazer coisa alguma para merecer aquilo que pela graça o Senhor nos deu, mas que por gratidão a essa graça e tudo o que o Senhor tem acrescentado às nossas vidas, ó Pai, nós dizemos a Ti, Senhor: eis-nos aqui, envia-nos a nós, envia-me a mim, Senhor. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, que eu seja uma flecha a ser lançada pelas Tuas mãos, que eu consiga acertar o alvo, que eu possa, Senhor Deus, transformar a vida de pessoas, assim como através da vida de alguém que o Senhor enviou, a minha vida foi transformada. Obrigado, Senhor. Que aquele, Senhor, que estava dominando sobre a minha vida, que aquela pessoa, aquele sentimento, aquele vício, aquele pecado, ou seja, o que for que estava dominando a vida minha ou deste meu irmão, que faz essa oração nesse momento,
que ele seja destronado, que ele caia por terra, que ele não mais domine essa vida, que ele não tenha mais nenhum poder nem autoridade, mas que somente o teu Espírito Santo venha a guiar e venha a dominar as nossas vidas. Que o Senhor seja glorificado e exaltado, que o Senhor esteja assentado sobre o alto e sublime trono das nossas vidas, que joelhos se dobrem e bocas confessem que o Senhor Jesus é o Senhor, mas que primeiramente esteja dobrados os nossos joelhos e que primeiramente as nossas bocas estejam confessando que Jesus não é somente o Senhor do povo e da nação, mas é o Senhor das nossas vidas. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que você seja ricamente abençoado, que o Senhor esteja aí, soberano na tua casa, soberano sobre a tua vida, trazendo a bênção, a prosperidade, o arrependimento e a sua presença, em nome e para a glória de Jesus, amém e graças a Deus. O culto está encerrado, estejam todos abençoados para a glória do Senhor.